paz do Senhor, meus irmãos, uma noite abençoada para todos. Vamos falar aqui, trazer uma palavra da parte de Deus para os amados irmãos. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que é infinitamente grande e poderoso para nos auxiliar, nos ajudar e fazer grandes coisas na nossa vida. Eu vou trazer algo da parte de Deus para você. No princípio, Deus criou todas as coisas e criou o homem e a mulher. Era um plano, um projeto de Deus para a graça. Mas esse plano, esse projeto de Deus foi interrompido porque o homem ele não alcançou o objetivo de Deus naquele momento. E Deus já sabia disso. Deus já tinha a convicção de que esse homem não ia resistir, e Deus nos dá sempre a condição de ter a livre arbitrariedade de escolha. E infelizmente Adão e Eva não cumpriu os objetivos de Deus. E Deus então já tinha um plano, já tinha um projeto, já tinha algo lá na frente para a graça. E então ele encontrou os seus profetas para anunciar a chegada do teu filho, para anunciar a chegada de Jesus Cristo. E uma mulher virgem seria a beneficiada para o nascimento de Jesus. E no decorrer de todo esse projeto, nasce Jesus. E com 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério, porque era, conforme o judaísmo, os ministérios tinham início, todas as pessoas na faixa de 30 anos de idade, porque ali o homem já estava preparado, já estava com condições de conhecimento, preparado para assim fazer o seu ministério a levantar. E nesse processo, Jesus Cristo inicia o seu trabalho. E vem então anunciando por todas as cidades, percorrendo por toda Jerusalém, toda a Judeia, Cafarnaum, Jericó, Samaria. Jesus vinha anunciando a tua palavra. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Naquele momento em que ele foi convidado para aquela festa e ele estava lá, e no momento certo ele vai fazer com que a festa não venha ser terminada numa frustração,
Porque aonde Jesus Cristo está, não existe frustração. Aonde Jesus Cristo está, aonde o Espírito Santo está, não existe frustração. Você pode ter certeza que por mais que venha a ocorrer uma dificuldade, uma situação difícil, Jesus Cristo vai agir ao seu favor. E naquela festa não foi diferente. O vinho faltou e o melhor da festa era o vinho. Porque é na festa que é servido o vinho. E a ausência do vinho seria uma afronta ao pai da noiva, a todos os que estavam ali naquela grande festa. E era necessário que naquele momento Jesus Cristo não deixasse que aquele casal, que aquele marido, que aquela esposa sofresse uma frustração, uma decepção. E Jesus Cristo providenciou o vinho. Foi o seu primeiro milagre. E continuando, Jesus, ele vai anunciar em João 14, verso 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos entender que neste mundo que nós estamos vivendo, onde há tantas coisas erradas, tantas coisas maldosas, com tantas coisas acontecendo, mentira, prostituição, adultério, a situações conjugal sendo desmanchada, as vidas sendo dizimadas, pessoas passando por grandes dificuldades. Economicamente, o mundo inteiro está abalado. Então, a vida está cada vez mais difícil. E a gente vem falando que só há um caminho. E cada vez mais está sendo agravante a situação no mundo. E aí, Jesus vai dizer, através da palavra de João, no capítulo 2, no capítulo João 1, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Não ame o mundo, nem o que há no mundo, pois tudo que há no mundo há concupiscência da carne. Então, o pecado, ele nos cerca o tempo todo. O pecado, ele vem atormentando a vida de todos. E todo ser humano tem uma fraqueza. E todo ser humano tem que lutar pelas suas fraquezas. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e além de aceitarmos a Ele, e andamos no caminho dele, nós deixamos de ser criatura para sermos filhos. Então não adianta você aceitar a Jesus como teu Salvador e não suportar as lutas, as dificuldades, as aflições, o pecado e no meio do caminho desistir. Você tem que aceitar a Jesus e procurar o conhecê-lo. Todo filho precisa conhecer o Pai. Quando nós nascemos, nós crescemos conhecendo os nossos pais. E quando nós aceitamos a Jesus como o nosso Salvador, nós temos que conhecê-lo para então se fortalecer espiritualmente. E a palavra do Senhor vai nos dizer em João 1, versículo 12, que quando nós o aceitamos e seguimos o seu caminho, nós somos chamados de filhos. E quando nós somos chamados de filhos, nós estamos sob a cobertura
de Deus. Nós estamos sob a orientação do Espírito Santo, sob a intercessão de Cristo, que está à direita do Pai, agindo ao nosso favor, a ouvidoria das nossas orações. Então, temos que fortalecer em conhecimento. E hoje no mundo nós temos diversos pregadores, homens visando o capitalismo, homens com falsas profecias, homens levando novas doutrinas e não nos dando conhecimento, fortalecimento espiritual. Então nós temos que nos encher de conhecimento, se aproximar de pessoas que verdadeiramente tenham o conhecimento da palavra e buscarmos, através da Escritura Sagrada, conhecimento, se fortalecer de entendimento. Quando você entra na escola, que você vai exercer uma determinada função, você vai ter conhecimento. Então, ninguém vai poder te dizer alguma coisa que você não tenha conhecimento, porque você se preparou para isso. E a mesma coisa, você tem que buscar na palavra o hábito de buscar conhecimento. E quando você se joga com entendimento, busca através de oração, através de consagração, através de leitura, a palavra de Deus vai nos dizer em Oséias 4:6 que o meu povo tem sofrido porque lhe falta conhecimento. Então, muitos dos irmãos estão sendo influenciados, estão sendo enganados, estão sendo levados a doutrinas que não nos levam a nenhum conhecimento. E o Espírito Santo de Deus quer que nós cresçamos com conhecimento. No livro de Gálatas 5, versos 22, Deus vai nos apresentar os frutos do Espírito, que é benignidade, é amor, é buscar se fortalecer em conhecimento e em se encher de do fruto do Espírito Santo, para que nós possamos mudar de caráter. Porque quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos coisas erradas. E quando nós buscávamos apoio de alguém, nós não tínhamos apoio. Muitas das vezes o apoio que nós tínhamos era apoio de pessoas que nos levavam a mais uma profundidade de sofrimento e de erros. Mas quando você está na direção de Deus, você vai ter a orientação da palavra e do Espírito Santo. Então, você pode viver situações como de qualquer outra pessoa, mas o diferencial dos problemas que você vai viver é que você vai ter sempre a cobertura e o apoio de Deus na direção do teu Santo Espírito. Jesus Cristo, quando morreu, ele nos deixou o Consolador. E o Consolador, ele só vai se afastar de você se você continuar no pecado. Saul era um rei desobediente. Era um rei que fazia o que ele achava que tinha que fazer. Então, o Espírito Santo saiu. O Espírito Santo saiu da presença dele. E aí, ele se tornou um homem frouxo, um homem sem atitude, um homem sem liderança. Então,
quando você se aproxima de Deus, você se enche da presença do Espírito. Então, você deixa a sua casa organizada. A sua esposa vai deixar a casa organizada. E uma casa organizada e um homem organizado, a sua vida espiritual também vai ser organizada. Então você vai ter estrutura para governar a sua vida. Deus, Ele é maravilhoso. E muitas das vezes, você que está no caminho, ouve uma palavra de uma pessoa que você confiou, que você deu credibilidade, de um pastor, de um presbítero, de um dirigente, de um líder, e você foi frustrado, você foi decepcionado com ele, você então desistiu do caminho. Mas você precisa entender que você tem que ficar focado na palavra de Deus, no autor e consumador da tua fé. Porque o ser humano, ele é falho. O ser humano, não há nenhum ser humano perfeito. Então, nós temos que estar ligado no que está escrito. Porque quando você tem entendimento da palavra, o erro do homem não vai lhe tirar da presença de Deus. Porque o joio e o trigo, eles vão crescer junto. Mas você, no entendimento da palavra, vai poder ter autoridade e capacidade de discernir e separar as coisas. Então, meu amigo, se fortaleça, se posicione, fique firme, não desista da caminhada, porque o mundo está cheio de muitas coisas erradas. Então, tem lesbianismo, né? Tem aí homossexual, tem aí inveja, mentira, fofoca, adúltera. Então, existe um mundo todo contaminado. Então, Deus, geograficamente, criou o mundo, mas não criou as coisas que foram criadas pelos homens. Coisas que não é agradável a Deus e agradável a nós. Existem coisas que é favorável ao crescimento do homem e existem coisas que não é agradável ao crescimento do homem. Então você tem a capacidade de não se envolver e de crescer como pessoa na unidade do Santo Espírito de Deus. Então, se fortaleça, porque no governo teocrático de Deus, que foi na época de Samuel, quando Ana desejava ter um filho, naquela luta, naquela dificuldade, naquela impossibilidade, Deus rasgou o ventre de Ana. E a palavra vai dizer que Deus se lembrou de Ana. E Samuel nasceu. E Samuel foi sacerdote, foi profeta e o último juiz. Ele ficou ali no centro da vontade de Deus. E por muitas das vezes, por ele estar no centro da vontade de Deus, passou por muitas lutas, por muita dificuldade, mas sempre foi honrado, sempre foi um homem de caráter. Então, se posicione, mantenha-se firme, se fortaleça, não desista, não se entregue, mantenha firme na palavra de Deus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida.
E não existe outro Deus, não existe outro ser supremo, maior e nem melhor do que Ele. A perfeição, a autoridade, a liderança está com o Senhor. Nós somos co-herdeiro, filhos, somos propriedade exclusiva de Deus. Ser propriedade exclusiva de Deus quer dizer que você é um ser intocável, é um ser que está sob a cobertura do Senhor da glória. E andando no centro da vontade dele, certamente você será honrado em todos os lugares, em todas as casas que você adentrar. E em toda situação da sua vida, nas conquistas, nas lutas, nas dificuldades, você será honrado, porque você está no centro da vontade de Deus. Então, meu querido, meus irmãos, meus amados, não desista, se posicione, fique firme, porque a santificação nos garante a vida eterna. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, versos 14, a palavra vai dizer: bem-aventurados são aqueles que têm as vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro e terá acesso pelas portas. Então, se você estiver posicionado, firme, lutando, é uma luta, é difícil, é complicado, mas persevere na oração, na consagração, na leitura, no fortalecimento do conhecimento da palavra. Não deixe ser influenciado por doutrinas, por ideologia, por capitalismo, por pregadores que se apresentam como homens que demonstra ser aquele que está pronto para servir, mas que não passa de um lobo para devorar as ovelhas. Eu quero te dizer, meu querido, meus amados, que o Senhor está querendo pessoas comprometidas, responsáveis, que não seja influenciada, mas que seja temente, fortalecida e perseverante na fé. Que a graça e a misericórdia e o amor de Deus permaneça em vossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu agradeço a todos vocês. Uma noite abençoada aos queridos irmãos.